Muito boa noite, eu sou a professora Vanessa Tchaikovsky e está no ar mais um ALP Podcast. Hoje um ALP Podcast diferente, certo? Vocês podem ver que tem algumas carinhas novas, né? E apenas mulheres. Hoje é dia 30 de março e hoje a gente decidiu fazer um podcast diferente. Um podcast para abordar temas necessários, não só no mês de março, onde a gente tem o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, mas também todos os dias, em todos os meses, em qualquer momento da nossa vida. Então, hoje o ALP Podcast 16 está no ar e vem como um tema principal, trazendo a abordagem de como que a gente pode trabalhar o feminismo em sala de aula. Então, para isso, a gente trouxe aqui professoras, e também uma convidada especial, que esteve já na nossa escola, presencialmente, participando de atividades, e a gente vai, então, apresentar o grupo que está aqui hoje. Vou começar, então, pela nossa convidada especial, a Bruna Dalmaso Junqueira. É uma estudante, ela é bibliotecária, ela é doutoranda, militante, faz pesquisas relacionadas à área da educação no feminismo, e ela vai se apresentar para a gente, então. Boa noite a todas, boa noite, Bruna. Boa noite, gente. Uma alegria estar aqui com vocês hoje, mais uma vez, com a escola, né? Conversando hoje com mais gente. Então, como a Vanessa dizia, eu sou pesquisadora, né? Sou estudante de doutorado em educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu sou formada em biblioteconomia, lá pela URGS também, e mestre em educação por lá. Então, desde os meus 15 anos, mais ou menos, eu tenho um pouco de interesse nos feminismos, né? Com uns 18 eu me tornei militante, mas à medida que eu ia caminhando com a vida, fui percebendo que eu queria militar também, então, com o meu trabalho, né? Dentro da pesquisa que eu faço. E hoje, então, eu estou estudando esse assunto da educação feminista no doutorado. Muito obrigada, Bruna. Então, para debater com a Bruna, nossa convidada, que, como eu disse, já esteve na nossa escola, eu vou pedir para se apresentarem as minhas colegas professoras. Primeiro, boa noite, professora, querida colega Ivete. Boa noite a todas. Eu sou a professora Ivete Ferreira, formada em letras, eu leciono língua portuguesa e literatura no ensino médio e nos finais do ensino fundamental. Ivete, agora minha camarada, companheira, de nome, de luta. Boa noite, professora Vanessa. Boa noite, colegas. Então, eu sou a professora Vanessa Domingues, né? Eu sou professora de História do ensino médio aqui no André Leão Puente, trabalho só aqui. Sou mestre em ensino de História pela URGS e faço parte do grupo de pesquisa sobre História da Democracia, Cidadania e Utopia, também da Faculdade de Educação e do Laboratório de Ensino de História da URGS. E estou aqui, então, para me aprender muito aí sobre feminismo, para nós trocarmos as nossas experiências e aprender mais. Isso aí, Vanessa, obrigada. Bom, eu vou me apresentar rapidinho também, né? Então, como eu disse, eu sou professora, minha formação é em Geografia, fiz uma pós-graduação em ensino de Ciências Humanas, trabalho com ensino médio, trabalho com magistério, trabalho também com os anos finais, de sexto a nono, no município de Viamão, e em Canoas também no estado. História de militância, uma militância independente e sindical, onde eu atuo mais, e acredito que esse seja o lugar onde a gente pode trocar essas experiências, né, junto com as nossas colegas trabalhadoras. Mas vamos começar, então, né, a nossa dinâmica. A gente trouxe algumas questões bem pontuais, para que a Bruna também possa trazer um pouco dessa pesquisa que ela faz, das experiências que ela já teve, e como a Vanessa disse, a gente vai trocar um pouco, né, trocar figurinhas, experiências, debater, para também poder levar isso a todos que estão nos acompanhando. Então, assim, acho que o momento principal e o debate principal deve vir a partir da importância, né, da importância em abordar o tema feminismo em sala de aula. Por que isso é importante
por que isso deve fazer parte do cotidiano escolar. E eu já parto do princípio, né, que... bom, acho que primeiro eu vou deixar a Bruna, né, trazer algumas questões para nós, algumas respostas, algumas ideias, e depois a gente vai comentando. Então, assim, Bruna, para a gente começar o tema novamente, a gente quer saber, a partir do que tu pesquisa e da tua experiência, para ti, qual é a importância de se abordar o feminismo em sala de aula? E quais as dicas que tu daria para as trabalhadoras, as professoras, que queiram trabalhar com maior frequência, né? Ou temas que abordem, de alguma forma, o feminismo em sala de aula? Bueno, Vanessa, acho que a gente tem que começar um pouquinho antes pensando sobre qual é a importância dos feminismos antes de chegar na sala de aula, assim, né? E pensar por que a existência desse movimento, né? Um movimento social, é um movimento filosófico, teórico, e também é uma forma de enxergar o mundo, né? Que a gente chama de epistemologia, né? É uma forma de entender como se pesquisa e como se vive, né? Então, pensar os feminismos, eu falo sempre no plural, né? Porque existem diferentes perspectivas, porque a gente entende como feminismo, mas pensar eles como muito importantes, como uma forma de lutar contra desigualdades que se constroem historicamente, né? Então, a gente tem hoje uma sociedade em que mulheres ainda têm condições muito desiguais de vivência, né? Condições, às vezes, violentas e de ameaças de morte em função do seu gênero, em função de construções históricas que a gente entende hoje que são machistas, né? Ou seja, que pensam que os homens têm alguma superioridade sobre as mulheres. Isso com base em preconceitos e também em uma construção histórica que vai sendo repassada desde um estereótipo simples como meninas vestem rosa, meninos vestem azul, até coisas que vão sendo muito mais sérias e, assim, muito mais complexas, né? Como a gente vê hoje a desigualdade salarial entre mulheres e homens, ou mesmo conquistas que foram acontecendo por causa desse movimento feminista, como o direito ao voto, ou mesmo direito ao trabalho de algumas mulheres, né? Porque nem todas tiveram essa história, a gente pode falar disso depois um pouco também. Mas então compreender os feminismos como uma forma de combate ao sexismo e a todas as formas de dominação, então racismo, capacitismo, LGBTfobia, todas essas formas de desigualdade, né? Isso é o feminismo, e compreender ele dentro da sala de aula é muito importante para a gente poder cumprir coisas que estão na Constituição do nosso país, né? A gente tem na Constituição que a educação no Brasil deve ser pluralista, deve respeitar a diversidade, e o que a gente sabe é que isso nem sempre acontece, né? Então, o feminismo é uma das formas de fazer com que a gente esteja cumprindo isso, né? Uma das formas da gente promover uma sociedade mais igualitária. Então, fazer com que todo mundo se sinta responsável por transformar essas desigualdades, né? Por interromper esses preconceitos ou essas relações de poder, de violência, né? Então, daí essa importância de levar para dentro da sala de aula. Não sei se vocês concordam, se tem alguma coisa para complementar. Depois a gente pode falar de como, assim, de dicas, né? Sim, até pegando um pouco, eu até vou te pedir para que tu fale um pouco mais quando tu diz assim, feminismos, né? Mas o que são esses feminismos, né, dentro da tua área de pesquisa, até para a gente também conseguir entender. Mas acho que dentro do que tu diz, fica muito claro que a questão de se trabalhar o feminismo a partir de uma perspectiva de trabalho, de condições de trabalho, está muito ligado a gente saber que a gente está lidando na escola com as filhas e os filhos dos trabalhadores, né, e que são esses os que sofrem com toda a opressão, com toda a precarização, né, com os preconceitos, e que a gente também tem uma maioria de jovens, meninas, mulheres negras ou indígenas que são as que mais sofrem também com a precarização do trabalho. Então, assim, acho que um pouco disso que tu trouxe de contexto histórico fala muito da luta que as mulheres travaram por direitos também, né? Pelos direitos como trabalhadoras, direitos básicos.
Então, eu vejo nesse sentido, eu acho que essa importância, porque a gente está ali junto com os filhos e as filhas dos trabalhadores e são a futura classe trabalhadora que precisa, então, estar muito atenta a tudo que está acontecendo, para, de alguma forma, também mover essas barreiras, né, e quebrar todas essa sociedade que se mantém ainda, né, tão patriarcal, misógina, preconceituosa. E acho que é a partir de dentro da escola, né, abordando a questão do feminismo, os feminismos, né, se as gurias quiserem trazer alguma questão depois, mas eu queria te perguntar o que são esses feminismos, fiquei curiosa. Sim. Acho que tem muito a ver com isso que tu estava falando, né, Vanessa? Quando a gente pensa sobre diferentes mulheres, então a gente pensa sobre mulheres negras, sobre mulheres indígenas, né, sobre mulheres brancas, sobre mulheres lésbicas ou heterossexuais, existe uma diversidade, né, de sujeitos e de identidades dentro de uma identidade que era entendida como o sujeito do feminismo, que era a mulher, né? E aí, com o tempo, com a evolução do movimento feminista, muitas dessas mulheres começaram a dizer, não, esse feminismo, ele não me representa, né? Por exemplo, as mulheres negras que estiveram por muito tempo impossibilitadas não só de votar, né, mas de fazer, de ter experiências de vida diferentes do que era imposto para elas, né, ou do reduzido do que era uma mínima escolha, elas diziam, não, as mulheres brancas estão muito na minha frente, né? As mulheres brancas historicamente lutaram para poder trabalhar fora de casa e as mulheres negras historicamente foram escravizadas trabalhando à força, né? Então, são lutas diferentes. E compreender isso fez com que várias dessas mulheres dissessem, não, esse feminismo aí, que dizem que é o feminismo da mulher, o único sujeito, não me representa. Então, propuseram novos feminismos. Por isso a ideia do plural, né? Então, são vários. Tem o feminismo negro, o feminismo classista, que é o que tem uma perspectiva de classe, então, que considera muito importante que a gente vá pensar na classe trabalhadora, como tu fala, que a gente se coloque nesse lugar, então, de um coletivo de pessoas que está numa posição de exploração, numa posição de menos privilégios, né, em comparação com outras. Isso tudo vai demonstrando que tem diferentes perspectivas dos feminismos, né? Isso não quer dizer que tem um melhor do que o outro, né? Mas tem alguns que contemplam mais essa complexidade e essa pluralidade do que outros, né? Então, tem um feminismo que está cada vez mais conhecido e que é muito criticado por muitas feministas, que é o feminismo liberal, que ele é muito centrado, então, no empoderamento individual, ou seja, eu sou uma mulher, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso usar a roupa que eu quiser, eu sou uma mulher numa posição de poder, e, ao mesmo tempo, deixando de lado as preocupações coletivas. Então, eu sou uma mulher branca numa posição de poder, e aí eu esqueço que existem mulheres negras que têm causas muito importantes que eu não estou levando junto comigo. Então, esse seria um feminismo mais liberal, mais branco, né? Essa pluralidade a gente reconhece que existe, mas o que eu defendo, né, que eu acredito que vocês se identifiquem também, é esse feminismo que, então, se compromete com todas as formas, né, de desigualdade, que se compromete com o combate a todas elas, né? Então, às vezes algumas mulheres vão tomar a frente, às vezes outras, né? Mas é mais ou menos nesse sentido a pluralidade. Certo, obrigada. Eu vou convidar, de aproveitar, se quiser já fazer algum comentário sobre essa primeira parte, Ivete, colega querida, minha companheira de lutas também. Se quiserem já fazer algum comentário, Ivete, e trazer já uma questão que está meio que relacionada, né, com essa questão da condição da mulher. Nós tivemos o privilégio de receber, né, a Bruna aqui na escola por 2 vezes, e hoje eu queria retomar um pouquinho com ela, assim, sobre as palestras e a pesquisa dela, sobre a educação, o trabalho e a condição das mulheres. Se tu pode nos retomar, Bruna, de forma resumida, o que foi trabalhado por ti aqui em nossa escola. Sim, foi muito legal, né, esse convite que veio da Vanessa Tchaikovsky, inclusive, é Tchaikovsky, e foi muito bacana, foi uma experiência muito importante, e nesses dias a gente conversou um pouco sobre isso, né,
E sobre a condição das mulheres, porque tinha essa provocação do 8 de março, mas como a Vanessa falava lá no começo, é algo que a gente tem que pensar no nosso cotidiano, assim, né? E pensar como coletivo, então não somente as mulheres interessa esse assunto, né? Eu comecei a pesquisar esse tema, por um lado, por vir de uma família de muitas professoras. A família do meu pai tem muitas professoras, assim, minha avó, minhas tias, minha prima. E, inclusive, minha mãe brincava que eu tinha pó de giz na veia, assim, que eu tinha muita vontade de ser professora também. E eu pensava muito sobre isso, né? Mas pensava o que tinha levado essas mulheres da minha vida a terem escolhido a profissão de professoras, né? E aí fui começando a estudar um pouco sobre a história, sobre as conquistas das mulheres e percebendo que na época da minha avó não tinha muita escolha, né? Tinha poucas profissões disponíveis que ela poderia ocupar. Porque na época em que a minha avó paterna começou a trabalhar, as mulheres nem tinham o direito de trabalhar sem autorização dos maridos, né? As mulheres brancas, que a gente deve denotar isso, né? E aí eu fiquei muito curiosa por isso, então, por que as mulheres não tinham as mesmas escolhas que os homens, não tinham a mesma disponibilidade de opções, né? Tinha o quê? Coisas muito associadas ao cuidado, então, uma mulher poderia ser professora, poderia ser enfermeira, né? Coisas que são historicamente associadas ao feminino. Não é que as mulheres nasçam com capacidades melhores de cuidado, né? Porque as mulheres são historicamente ensinadas a cuidar e os homens a serem cuidados, né? Então, entender isso foi me deixando mais instigada a pesquisar e conversar. E aí, lá no mestrado, eu conversei com professoras mulheres da rede municipal aqui de Porto Alegre, né? Tentando entender o que elas viam de relação da educação, do trabalho delas com os feminismos, se é que tinha. E também com essas propostas de proibição da discussão de gênero nas escolas, né? Que tinha, assim, essa conversa de ideologia de gênero, escola sem partido. Conversando sobre isso, assim, eu fui vendo o quanto a condição das mulheres ainda é perpassada, né? Por essas questões profissionais, então, são muito diferentes, porque no corpo docente do Brasil, a gente tem mais ou menos 90% de mulheres em comparação com homens, né? Então, mais ainda se a gente for olhar para a educação infantil, é 96% de professoras mulheres. E isso só vai mudando quando a gente chega, então, no ensino superior. E lá, onde é um salário melhor, onde tem melhores condições de trabalho, a maioria de professores homens, né? Pensar tudo isso me fez olhar para a educação como um campo de estudo, como um campo de trabalho também, que muitas vezes se esquece, que a educação é um trabalho também, né? E olhar que isso também era um reflexo da sociedade mais ampla, né? Então, isso é uma provocação para a gente pensar o quanto as mulheres estão imbuídas de missões atribuídas socialmente, né? E como isso afeta certas profissões. Então, não é à toa que a profissão docente é uma das menos valorizadas na sociedade, né? Porque ela é considerada um trabalho de mulher. Vai olhar as outras profissões que são consideradas menos dignas de status, que são menos remuneradas, são considerados trabalhos de mulher, né? Associados à limpeza, ao cuidado, enfim. Então, existe isso e a gente olhar para isso de uma forma atenta e não considerar isso natural é um trabalho feminista, né? A gente olhar para isso e pensar, tem algo de errado aqui, como é que eu posso contribuir para transformar isso, né? Eu sozinha não faço isso, mas a gente pode começar a pensar na coletividade, né? Começar a olhar para isso, aí a gente falava como é que a gente pode levar isso para dentro da sala de aula. Provocar os alunos e as alunas para pensar, né? O que isso tem a ver comigo? Qual é o trabalho que a minha mãe faz? Minha mãe ganha tanto quanto meu pai em casa? Como é a questão dessa família trabalhadora que a Vanessa estava falando, né? Essas desigualdades, elas estão todas aí. E olhar para isso é mandatório nesse caso. Então, era um pouco disso que a gente conversava, assim, né? De perceber essas condições diferentes e que têm sido, inclusive, pioradas em muito no cotidiano do Brasil de agora, assim, né? Com muita precarização. São dificuldades que vão aumentando e que pesam muito para as mulheres. Sim, nós vivemos a era da informação, onde se tem muita informação e não se tem o conhecimento científico. A gente precisa muito da pesquisa.
Então, essa reflexão que tu nos trouxe aqui, né, acontecendo em loco, assim, na escola mesmo, foi muito importante para que até nós, como trabalhadoras, refletíssemos, assim, qual é a realidade do Brasil hoje, como nossos alunos estão vendo essa realidade. Então, assim, se tem muita informação, e aí a fundamentação teórica para isso, de onde vem isso que a mulher ganha pouco, que a mulher serve só para o cuidado, que a profissão associada ao feminino é essa de menos valorização, e foi muito importante essa reflexão aqui com meninos e meninas na escola, né? Porque a sociedade, nós estamos aqui formando cidadãos e cidadãs, e temos que tocar nesse assunto, fazer a diferença na sociedade que nós estamos construindo. Sim, e é bem interessante isso que tu fala, né, Ivete, que é conversar com meninas e meninos, né, e pensar essa sociedade que a gente está contribuindo de alguma forma para transformar. Na conversa que a gente teve lá na escola, eu falei um pouco sobre o quanto o feminismo ele também é um movimento que se importa com a igualdade pela parte dos homens, assim, né? Ele não é, e acho que é bem importante a gente falar disso, assim, o feminismo não é o contrário do machismo, né? Que o machismo é um pensamento, é uma forma de entender o mundo em que os homens são superiores às mulheres. E o feminismo não é isso, né? O feminismo é um movimento que propõe, então, que haja equidade, que todos estejam num lugar equiparado. O feminismo não é propor que as mulheres sejam superiores aos homens, né? Então, falar de que... Esse exemplo que eu dava para vocês de que existe 96% de professoras mulheres na educação infantil, em alguma medida, os homens que desejam ser professores de educação infantil também são afetados por preconceitos como esse, né? São afetados no sentido de que talvez sejam negados em muitas entrevistas porque sejam considerados menos aptos ou não aptos ou até perigosos para trabalhar com crianças pequenas, né? Esse é um preconceito que também afeta os homens. E pensar sobre isso é bem importante, né? Para diminuir esses preconceitos até com o próprio feminismo, que é uma palavra que às vezes assusta, assim, né? Que às vezes é considerada, né? Não é para mim essa coisa. Então, pensar sobre esse lado também. E pela falta do conhecimento verdadeiro, existe o preconceito de não saber o que é o feminismo por ideias, por fake news nas redes sociais. Foi se criando alguma coisa assim contra o feminismo que hoje não se fala. Teve um tempo atrás que era proibido falar na escola também, e era uma ideologia. Uhum. Exatamente. Tem uma autora, não sei se vocês conhecem, ela faleceu bem recentemente, a Bell Hooks, que era uma mulher estadunidense, uma mulher negra, né? Ela foi militante, estudou muito Paulo Freire, né? E escreveu muito sobre feminismo e educação. E ela fala que uma das coisas que a gente tem que fazer é discutir os feminismos em sala de aula e conversar sobre feminismo com todo mundo que a gente conhece e tentar educar sobre o feminismo, porque se a gente não fizer isso, as pessoas vão ficar, então, com as explicações que são do senso comum, com as explicações que são dos fake news que tu está falando, né? E elas geralmente falam mal do que é o feminismo, né? Elas geralmente vão lá e distorcem, porque o que acontece muitas vezes é uma distorção e uma construção narrativa muito inteligente em cima do que seriam os feminismos, do que seria o estudo de gênero, né? Porque, por exemplo, essa chamada ideologia de gênero, ela é considerada por muitas pessoas conservadoras, por grupos conservadores, uma ameaça à família, uma ameaça às crianças, né? A gente que fala, estão ensinando as crianças a fazer sexo na escola, estão ensinando os meninos que eles devem ser gays. Isso é o tipo de coisa que se propaga, né? Que se mente mesmo, porque são mentiras, né? Mas isso acessa uma coisa muito, muito sensível das pessoas, né? Que mãe que vai querer mandar seu filho para a escola para ser confundido? Que mãe que vai querer mandar seu filho para a escola, uma criança, para aprender a fazer sexo? Isso é uma coisa que assusta, né? Então, pega algo que é muito sensível das pessoas, distorce, né? E convence. Não, então não quero saber de ideologia de gênero, isso é muito perigoso, né? Mas não,
Isso é uma desinformação mesmo, é uma fake news, né? Então, a gente tá concorrendo muito com essas mentiras, com essas construções narrativas que distorcem as nossas intenções. Então, dando continuidade aqui agora, na tua palestra, Bruna, tu também abordou as questões de desigualdade, de precarização, de resistência, né? Daí eu queria ver contigo quais os principais aspectos disso que eu falei que tu tenta comunicar para os alunos e alunas na palestra. Essas questões da precarização, da desigualdade, da resistência, né? A relação, então, do feminismo e da situação das mulheres relacionado com a questão de classe. Um pouco disso a gente já vinha falando, assim, né? Mas acho que mais especificamente sobre a questão da precarização foi algo bem importante da gente conversar, porque é um movimento que vem vindo muito forte e nessa mesma onda que eu vinha falando com a Ivete, assim, né? É uma transformação social, mas é vendida como uma boa ideia. Ela é vendida como algo que vai beneficiar as pessoas, né? Então, o que é a precarização? É a retirada de direitos trabalhistas, o aumento das cargas de trabalho, é a diminuição dos salários, é a ameaça aos sindicatos, aos coletivos, né? Assim, é um isolamento dos profissionais. Então, as professoras das escolas mal podem se reunir para conversar sobre o que elas podem fazer como atividades interdisciplinares ou como coletivo de professoras para trabalhar juntas com os alunos, porque não tem mais horário de reunião na escola. É o tipo de coisa que acontece, é o tipo de coisa que é consequência da precarização do trabalho, né? E aí, ao mesmo tempo, isso é vendido como algo bom, como algo que vai trazer benefícios para as pessoas e que aquelas que se esforçarem o suficiente vão conseguir se destacar, vão conseguir ter um bom salário. E aí vai tornando individual uma coisa que é coletiva, vai transformando essa perspectiva, né? Então, assim, cada um vai ser responsável por si mesmo. E aí, na conversa que a gente teve com os ensino médios, eu levei até uma charge que são dois ciclistas carregando uma mochila do iFood. Não sei se podia falar, uma mochila de teleentrega. E estão carregando, e aí um deles fala assim: tu não tá cansado, né? Tu não tá achando meio pesado esse teu trabalho, né? Assim, tu não acha que isso de ser o teu próprio chefe é meio cansativo? E ele falou: eu não tenho nem tempo para cansar, eu não tenho nem tempo para pensar sobre isso, né? Então, assim, tipo, jornadas de trabalho de 16 horas para uma teleentrega, para dizer que o entregador é o seu próprio chefe. Isso é o tipo de precarização que tenta vender para o trabalhador que ele vai se beneficiar de algo assim. Né? A gente viu isso no começo da pandemia, como esse tipo de trabalho não deu nenhum recurso de proteção para os seus trabalhadores no começo, só depois de alguma mobilização, teve inclusive o break dos apps, né, que foram os ciclistas que organizaram, para pedir, não, poxa, a gente tem que receber alguma forma de proteção dessas empresas para quem a gente trabalha, né? E aí paralisaram por um dia. Mas a própria paralisação é dificultada por esses movimentos. E aí é uma questão muito capitalista, assim, né? Do mundo que está o tempo todo cobrando lucro da gente. E se a gente não está dando lucro para a empresa, é a gente que é penalizado. Então, as próprias greves, elas são desencorajadas ou criminalizadas. Então, se tu não tem o direito de greve, que também é uma consequência da precarização do trabalho, então tu vai perder dinheiro se tu for paralisar para reivindicar algum direito, né? E aí chega num ponto muito sensível do trabalhador, né? Um dia de trabalho é muito dinheiro no fim do mês. E aí conversar sobre a precarização fez a gente falar sobre o fato de que são as mulheres as mais afetadas por isso, né? Inclusive na pandemia, a gente viu o quanto, além do trabalho afetado, além das demissões muito grandes, o trabalho doméstico não diminuiu, o trabalho doméstico aumentou, né? E as mulheres que seguiram trabalhando em suas casas, por exemplo, as professoras em home office,
tiveram as fronteiras entre casa e trabalho terminadas, né? Então, o trabalho doméstico, essa segunda jornada, essa terceira jornada para muitas mulheres se intensifica e a precarização afeta principalmente elas, porque a gente tem ali números, agora eu não tenho na minha cabeça, mas é uma média de... não vou me lembrar o número agora, mas são muitas horas a mais por mês que as mulheres trabalham do que os homens, contando o serviço doméstico que os homens não fazem, né? Então, assim, é um retrato da desigualdade que pesa muito forte para as mulheres. Sim, eu queria levantar 2 pontos disso que tu falou, para complementar, que eu já estava pensando quando tu trouxe a questão dos tipos de feminismos, e tu falou do feminismo liberal, é como o capital ele sequestra, né, as nossas pautas de luta. O termo empreendedorismo feminista, por exemplo, né, que é usado dentro dessa lógica da precarização, né, como assim, tu é responsável pelo teu sucesso, tu vai ser um empreendedor, tu vai fazer bolo de pote, por exemplo, porque a novela das 8 está mostrando lá, né, a menina faz bolo de pote, ganha dinheiro, vai ser uma empreendedora e vai ser empoderada, né, como eles conseguem fazer, né, que as nossas pautas de luta são capturadas, muitas vezes, pelo capital, e daí esse empreendedorismo feminista, né, que vem bem, está sendo muito falado. Eu vejo as propagandas ali na Globo News, principalmente, em programa de entrevista, empreendedorismo feminista, aí tu vê a patrocinadora da propaganda, é o Bradesco, é o Uniban, é o Itaú, né, tudo isso. É muito forte isso, né, Vanessa? Forte, né? Só te dar uma resposta, assim, que é mais uma forma que o capitalismo encontra, assim, de sequestrar, né? Porque é um discurso que convence, né? Quem é que não quer fazer o próprio sucesso? Quem é que não quer conseguir se virar sozinha, né? Mas aí esse discurso, ele vai deixando de lado todas essas coisas. E o principal é, eu vi lá no Fantástico, na TV, que uma mulher conseguiu... sustentar ela, o filho, o irmão, o papagaio, só vendendo bolo de pote. Mas é um exemplo. E porque acontece com um caso, ele é usado como a prova de que a meritocracia funciona. E muitas mulheres são seduzidas por esse discurso, porque é muito conveniente que tu possa fazer o teu trabalho dentro da tua casa, que é o teu segundo trabalho. E é também o lugar onde tu cuida dos filhos, né? Muitas mulheres são afetadas pela falta de emprego formal, porque tem que ficar em casa cuidando dos filhos. Então, esse tipo de trabalho convence muito, né? Sim, e como a reinvenção, assim, disso, também na pandemia ficou muito claro. Inclusive, eu via propaganda assim, na pandemia ela fazia tal coisa e ficou desempregada. Daí agora, na pandemia, ela está fazendo o seu, sei lá, o seu patchwork e agora ela já está vendendo não sei mais o quê. Então, isso muito forte, né? Do outro lado, a gente tem, então, na nossa realidade, as meninas, então, sendo atingidas por essa precarização já, né, do trabalho doméstico, por exemplo, durante a pandemia, quantas meninas não conseguiam acompanhar a aula porque elas tinham que cuidar dos irmãos ou cuidar dos avós, e isso é uma realidade ainda, né? O Felipe mesmo estava falando de como a demanda por vaga no turno da manhã aqui por conta de necessidades das famílias que os filhos em geral, mas a gente sabe que é mais as meninas, ficam em casa cuidando dos irmãos, ficam em casa cuidando dos avós, que estão velhinhos, então como isso, né, é totalmente o contrário, né, do que aquela propaganda está mostrando na realidade das classes trabalhadoras, né, e de um outro lado, então, trazendo não só a parte negativa, como a gente percebe, então, né, falando então da questão da resistência, eu percebo muito, acho que as colegas não vão me desmentir, uma postura dessa geração de meninas, uma postura, assim, muito de consciência. A gente tem, acho que a maioria das meninas, assim, uma consciência do papel delas, né, da busca desse empoderamento mesmo. Eu percebo nessas meninas dessa geração, assim, que a gente está chegando no ensino médio agora e está concluindo o ensino médio, nos primeiros anos, então eu vejo muitas meninas, assim, com muita postura de empoderamento, com consciência, com vontade, inclusive, de estar militando. Uma menina me procurou, acho que ela é minha aluna em História, aluna da minha
companheira inclusive de nome, no mundo do trabalho, acho que é no mundo do trabalho. Ela veio assim, Sônia, eu quero fazer um trabalho sobre a história das mulheres, sobre a evolução do movimento feminista. Acho que é contigo que tem que me orientar, né? Daí eu disse, história. Daí eu perguntei quem era a professora que estava dando mundo do trabalho para ela era ainda dos primeiros dias, ela ia verificar. Então, como tu tem demanda dessas meninas também, que é uma geração assim que eu acho que, olha, a esperança tá bem forte, bem forte. Sim, é verdade. Aquele dia que a gente estava conversando na escola, teve uma aluna que falou assim, mas ouvir todas essas coisas me deixa muito desanimada, né? Essas coisas desiguais todas, qual é a motivação que eu vou ter, né, para virar feminista, enfim. E aí a gente conversou sobre a resistência, assim, né, sobre o quanto a gente tem que olhar para trás e perceber que a gente já evoluiu muito, né? Que muita coisa, tipo, o fato da gente estar nós quatro aqui conversando hoje, expressando a nossa opinião, podendo ser formadas no ensino superior, podendo formar outras meninas nas escolas. Isso tudo é conquista feminista, né? Isso tudo é fruto de resistência, de luta e é movimentação coletiva, né? Então, assim, partir da resistência e olhar para trás e ver que as coisas se transformam é muito importante para a gente não perder de vista. Assim. Claro que agora a gente está tendo que lutar por coisas que a gente pensava que estavam conquistadas, o que é muito duro, né? Mas eu concordo contigo, Vanessa. Eu vejo uma geração assim muito engajada que na idade que elas têm falando em feminismo assim com uma propriedade, né? Na idade delas eu nem sabia o que era isso, assim, né? E tem uma escritora, Eliane Brum, que fala que as mulheres riscaram o chão com as unhas, né? E que não tem como tirar essa marca do chão, assim, que eu acredito que principalmente depois de 2018 ficou muito marcado, assim, o quanto é possível essa coalizão de diferentes feminismos, inclusive, né? Por causas comuns, né? Isso é muito importante da gente perceber, assim. Nem todos são organizados, e eu acredito muito também nessa micro-revolução, na ação do cotidiano, né? Seja das meninas jovens, seja das mulheres adultas, e dos homens que são aliados, porque nós precisamos dos homens aliados também, né? Essa ação cotidiana, ela também é muito importante, né? Assim, então, vou propor aqui em casa que meu irmão lave a louça também, né? Uma coisa pequena, mas isso é uma conquista dentro de casa, né? Eu tô percebendo que na minha sala de aula as meninas se sentem menos à vontade de falar do que os meninos. Então, eu, como professora, vou intervir sobre isso. Na minha pesquisa agora, doutorado, estou aprendendo muito sobre isso, com práticas que têm chegado para mim, né? Que estão me contando, assim, de práticas feministas. Tem um professor homem que contou que ele faz uma aula em que os meninos não podem falar. E aí eles ficam loucos. Como assim não podem falar? É uma experiência em um dia, e aí uma menina fala, é assim que a gente se sente, porque a gente não consegue falar, porque nos interrompem. Né? Então são propostas para ir provocando lugares que a gente entende que como naturais, que não são naturais, que são construídos, né? E olhar para isso e reconhecer que isso é uma invenção, que não é assim de nascença, né? Isso já é uma revolução em alguma medida. Eu vou aproveitar um pouco do que vocês estavam comentando. Primeiro, sobre quando tu fala assim, não sei se podia falar, sim, tu pode denunciar as marcas que exploram a classe trabalhadora à vontade. Que bom. Pode denunciá-los. Com todas as letras. Faz parte. E eu estava dando uma olhada em algumas reportagens relacionadas à questão da situação precária em que muitas mulheres se encontram, e como tu falou na questão do serviço doméstico, né, a gente estava falando das alunas, mas falando da realidade em si das trabalhadoras domésticas, tem um dado da FACESP, ou FAPESP, que diz que 92% das mulheres que fazem serviço, da categoria de serviço doméstico são mulheres, 92%. E que desses 92%, que são aí mais ou menos quase 6 milhões de mulheres, quase 4 milhões são mulheres negras. Então, assim, aí me vem aquela questão que tu comentou anteriormente sobre os feminismos, né? De como a gente não pode deixar
e daí pegando também o gancho que a Vanessa trouxe, né, de como as nossas demandas elas são sequestradas, a gente também não pode deixar que nos separem, que nos dividam, que nos segreguem, porque essa luta, a luta da trabalhadora negra doméstica, a luta da professora dentro da escola, a luta das trabalhadoras da saúde, que foram as que mais sofreram, estavam na linha de frente na pandemia, as greves que a gente acompanha aí, a gente está tendo uma greve de professoras em Minas Gerais, né, e como a gente comentou, elas são a maioria, né, a nossa categoria do magistério, assim como as trabalhadoras da saúde, assim como as domésticas, são uma maioria de mulheres, né, e a gente não pode deixar que nos separem, né, a gente tem que conseguir agir juntas. E aí, aproveitando também a questão que vocês estavam comentando sobre como a gente está vendo o engajamento das meninas, né, em temas que são abordados em sala de aula, em curiosidade para fazer um trabalho de pesquisa, em querer trazer demandas que para elas interessam, né, para a vida delas, para a vida profissional, para a vida social. Eu acho importante a gente tentar pensar, e daí, dentro do que tu já pesquisa, ou que tu conhece, né, do teu cotidiano, né, e da tua história até aqui, Bruna, qual é a importância dessa organização das mulheres, né, da gente se organizar, de que maneira essa juventude pode se organizar, que movimentos a gente pode dizer, assim, esses movimentos que surgem, né, a gente tem movimentos estudantis, enfim, por onde a gente pode se organizar, né? A partir do quê? Né? A partir desse momento aqui, de uma conversa com trabalhadoras, né, dentro da escola. O que tu traria para nós como movimentos que tu acharia importante, né, frisar agora, para organizar essa luta, né, feminista? Não, eu acho fundamental a sua pergunta, Vanessa. Eu acho que... E aí eu vou começar por trás, né? Eu estava falando dessa micro-revolução, dessas ações cotidianas, e eu acho que muitas das coisas podem começar por aí, assim, dessas alunas que surgem com esses assuntos curiosos e pensam, nossa, talvez isso interesse as minhas colegas também, né? E aí propor, então, grupos de estudo, grupos cineclube, coisas de interesse coletivo que possam fazer conversas, enfim, isso pode começar dentro desses contextos bem pequenos, né? Assim, compartilhando pelo WhatsApp com as amigas, né? Ou com os amigos que se interessam também. Assim, começar em lugares conhecidos, porque muitas vezes a gente tem medo de não saber ou tem medo de errar, né? E aprender juntas é uma experiência muito boa. E os feminismos, eles se baseiam nessa coletividade, como quando tu perguntava qual a importância da gente se organizar. Se organizar é quando a gente fala que a gente vai entrar num coletivo, né? Por mais que possa ser... Eu tenho uma história de militância autônoma, assim. Eu, historicamente, vou colando onde eu acredito que eu me identifico. Tem uma pauta que me interessa, eu vou colando, assim, né? Acabei nunca me organizando nem grupo partidário, enfim, né? Mas já participei de vários coletivos e participo, e estou em todas as marchas que posso, né? Da forma mais estratégica que eu entendo, mas a minha militância principal tem sido no campo da educação mesmo, assim, né? E então, tentando estabelecer pontos, a própria conversa que a gente está tendo aqui, enfim, tentando trocar, ecoar, somar, né? Mas existem também, então, esses lugares organizados mesmo, né? Então, existem partidos políticos que têm coletivos de mulheres, então, mulheres que estão interessadas em algum partido mais específico podem ir buscar, né? Tem vários partidos que têm. A gente tem que ter muita atenção para quais partidos políticos e quais são as pautas, porque existem muitos partidos políticos que usam a imagem da mulher na política só para fazer o uso de legendas na política e depois essas mulheres não apitam em nada ou nem eleitação, né? Então, assim, existe muita gente no campo político que se aproveita dessa força feminina e feminista, né? Então, um olhar, assim, para qual partido político que a gente vai buscar, quais as ações que esses coletivos promovem, se eu me identifico, se eu me vejo nisso, né? Se a minha família está escrita aqui nesses manifestos, se eu me identifico com isso, né? Se as minhas amigas estão aqui também. Então, olhar para isso, né? Mas tem muitos lugares para a gente buscar informação e aí, de repente, conhecer outras mulheres, né? Eu gostaria de recomendar até, tem uma plataforma chamada Capire,
que é um lugar legal para buscar informação, assim, que tem como se fosse um aglomerado de notícias feministas do Brasil e do mundo, de vários lugares. E lá a gente pode se informar, então, e conhecer outras mulheres, o que elas têm feito, né? Tem coletivos classistas, a própria professora Vanessa faz parte de um coletivo feminista, se ela quiser contar, né? Mas tem coletivos cristãos, tem coletivos católicos feministas, né? Existe um grupo muito tradicional chamado Católicas pelo Direito de Decidir. Então, nenhuma mulher precisa estar aí fora dos feminismos porque não se identifica. Existem muitos grupos, né? A depender dos interesses, da identidade das mulheres, que estão lutando por essa igualdade de diferentes frentes, né? Mas importa muito que a gente se organize, que a gente se identifique com as nossas, que a gente vá propondo mudanças, né? Que faça ações mesmo. Então, que não pare simplesmente dizer, olha, que interessante, continuar buscando, né? Importa muito, assim, e é dessas movimentações que a gente tem essas conquistas históricas que a gente estava falando antes, por causa dessas coletivas que acontecem e aconteceram, né? Bom, Bruna, então vamos falar um pouquinho sobre um grupo, tá? Sobre o feminismo para mulheres ou meninas pretas. Esse grupo, assim, especificamente esse feminismo para mulheres pretas, ele detém um extrato social que mais sofre com a sociedade patriarcal, seja pela violência, pelos baixos salários, pelo feminicídio, com o machismo em geral. Eu queria saber assim, como o racismo estrutural e o machismo afetam essas mulheres pretas. Bom, Ivete, muito boa pergunta. Eu acho que eu vou começar dizendo que eu estou aqui falando do lugar de uma mulher branca, né? Que sou solidária às mulheres negras e eu vou falar com tudo que eu já aprendi estudando e continuamente estou estudando, né? Para poder aprender assim. E do que eu já sei, né? E do que eu apoio, do que eu luto junto, porque essa luta eu sou aliada, né? Como eu dizia antes para vocês, então as mulheres negras começaram a perceber, num ponto da história, de que o que se dizia feminismo não contemplava elas, né? Esse feminismo que era um feminismo único não serviria porque não ia libertar essas mulheres. E aí tem uma feminista negra bem conhecida chamada Audre Lorde, que fala que nenhuma mulher será livre enquanto outra estiver acorrentada, né? E é disso que ela falava, assim, da importância da gente se sensibilizar com as mulheres, mesmo que elas não sofram com as mesmas dores que eu. E as mulheres negras, elas estão no que a gente chama de base da pirâmide, né, social no Brasil, porque uma mulher negra ganha muito menos do que uma mulher negra ganha menos do que uma mulher branca, menos mais do que um homem preto e muito menos do que um homem branco, né? O homem branco está lá em cima. E a gente fala disso assim, porque são números, então a gente conhece o número do salário como algo bem expressivo, né? Mas as mulheres negras, elas estão sujeitas a muitas vulnerabilidades e violências que mulheres brancas jamais vão sentir. Então, eu tenho uma amiga minha que é uma mulher negra e que faz pós-graduação também, e ela me diz muito assim, né? Vocês, mulheres brancas, na pós-graduação, podem sofrer com o machismo, podem ter algumas dificuldades, né? Mas vão conseguir muito mais facilmente se organizar e conseguir completar seus estudos do que nós, mulheres pretas, né? Existem muitas outras violências bem sutis, às vezes, que não são percebidas e que estão ali por causa desse racismo estrutural que tu perguntava, né, Ivete? O que é esse racismo estrutural, né? É um comportamento, sim, é um pensamento de que existe uma raça inferior à outra, né? Ou algumas raças inferiores à outra. É um pensamento que diz que as pessoas brancas, por nascença, têm mais capacidade, ou mais direitos, ou mais privilégios do que as pessoas não brancas. E aí, no Brasil,
os principais afetados, então, são os negros e os indígenas, né? E esse racismo é estrutural, ou seja, não é uma prática simplesmente individual, não é simplesmente a discriminação ou a propagação de um preconceito em um ambiente específico. Ele é estrutural e ele é ensinado nas ações, cotidianamente. Então, mesmo que a gente tenha todos os dias alguém nos dizendo, a gente não pode tratar as pessoas de formas diferentes, a gente aprende pelas ações. A gente aprende porque na minha escola as professoras são brancas e as faxineiras são negras. Então tem alguma coisa aí. Isso vai ensinando, né? São desigualdades que não são faladas, que vão sendo percebidas e são incorporadas pelas pessoas. Então, o movimento feminista negro, ele vai dizer não tem como isso acontecer, né? Isso aqui é uma propagação, um movimento histórico de desigualdade e a única forma de o feminismo funcionar é se ele estiver atento ao racismo também, né? Esse é o ponto do feminismo negro, assim, e do feminismo negro e de quem é aliado do feminismo negro, né? Então, assim, é um movimento indispensável. Ele começou a ter muita força no Brasil nos anos 70, na voz da Lélia Gonzalez, que é uma mulher que foi uma força da natureza no Brasil, que foi a principal voz que começou a dizer, o machismo e o racismo estão de mãos dadas no Brasil, né? As mulheres negras, elas sofrem com desigualdade, elas sofrem com estereótipos que as mulheres brancas não sofrem, né? Então, não tem como tratar dessas coisas de forma separada. E hoje a gente tem, com muita alegria, assim, né? Cada vez mais mulheres negras ocupando espaços em que podem colocar a sua voz, em que podem ser ouvidas e que estão se fazendo ouvidas, né? Porque é de chutar a porta e vocês vão me escutar, né? Então, muito bom é que a gente pode ver que agora tem tido muito mais esse movimento. Acho que uma coisa bem expressiva aqui em Porto Alegre é a eleição da bancada negra na Câmara dos Vereadores, né? A gente tem uma representatividade muito maior do que nunca, né? Ainda é pequena, mas é muito importante, está sendo bastante ouvida, assim. Então, essas vozes estão se fazendo muito presentes. E não tem feminismo sem feminismo negro, né? Não tem. E para conseguir combater essas desigualdades, assim, essas discriminações, vai passar ali exatamente pelo preconceito racial, porque enquanto se perpetua o preconceito racial, não se abre oportunidades para as pessoas terem um emprego digno. As pessoas querem ter um direito a um emprego digno. Elas não querem subempregos. Elas querem serem enxergadas. As mulheres têm que estarem na política. Elas têm que estarem nas decisões econômicas dos governos. Porque senão se continua assim, e não adianta dizer assim, pelo esforço tu vai conseguir. Se perpetua a pobreza porque o racismo está na sociedade. Sim, não é à toa que a gente escuta com bastante frequência que a pobreza tem cor no Brasil, né? A maior parte da população pobre no Brasil é negra, né? Então, assim, essas coisas estão completamente relacionadas. Eu só queria aproveitar, desculpa, Vanessa, eu fui dar uma olhadinha sobre a questão de números em relação aos salários, né? E o salário das mulheres, geral, em relação ao salário dos homens, é 28% a menos. E quando tu pega as mulheres negras em relação aos homens brancos, é 43% menos. Sim, ou seja, de R$100 que um homem branco ganha, uma mulher negra ganha 57, é isso? Mais ou menos. Eu sou terrível. Aqui é só humanas e português, a gente se perdeu. Eu estou fazendo uma experiência aqui, se tiver alguém me ouvindo que eu estiver errada, mas é isso, eu acho, né? A cada R$100 que um homem branco ganha, uma mulher negra ganha 57. Fora toda a informalidade, né? Mas, Vanessa, eu te interrompi. Não, tranquilo, eu só ia fazer um comentário que como esses temas, né, feminismo, racismo, desigualdade, que eu chamo de temas sensíveis, né, como eles são importantes para a gente trazer eles para a sala de aula cada vez mais, né, eu acho que aqui a gente tem 3 professoras comprometidas com isso
e que isso se espalhe, né? Porque são temas sensíveis mesmo, assim, tu vai encontrar alguém na aula que vai se sentir desacomodado, que vai se sentir, às vezes, assim, ferido com algum tipo de coisa que tá, né, de explanação, de imagem que está vindo à tona, né? Eu que trabalho com geografia e com história, trabalho muito, então, com isso, já trabalhei temas de precarização do trabalho ali, dos aplicativos. Estou trabalhando agora desigualdade, estou passando Ilha das Flores, que é um curta de 33 anos atrás, mas que é super atual, né? E a gente encontra, assim, às vezes, em sala de aula, um certo assim, mas que a professora está trabalhando isso, né? É aquele discurso, tipo, mas isso é coisa política, que a professora está dando aula disso, né? E a gente tem que estar ali firme para persistir, né? E dizer, não, se eu não for falar de política numa aula de geografia e de história, não vou falar de quê, né? A história da humanidade é política. Tem que dizer para eles, uma coisa é tu fazer propaganda partidária, outra coisa é tu falar de política nas aulas de sociologia, de história. É um caminho, assim, que a gente tem que trilhar com um ajudando o outro, né? Porque a gente tem que estar junto nisso, nessa persistência, e porque eu acho que a escola, como eu falo, ela é o local, né? É o principal local dessa experiência científica, né? Que a Ivete falou no início. É onde está a ciência. É o local onde as classes trabalhadoras vão ter o contato com a ciência, é a escola. E se a gente esmorecer e se sentir assim intimidado em trabalhar essas questões, eu acho que a gente não está cumprindo o papel da escola, né? Que é esse mesmo. Então, que venha movimentos aí, escola sem partido, que a gente vai encarar e eles vão ser né, considerados inconstitucionais, como já foram, e acho que a gente tem que estar aí para isso. Enfim, Exatamente. fiz um comentário aqui um pouquinho fora do script, mas eu acho que é bem importante. Continuando, então, eu queria te perguntar sobre a tua pesquisa, né? Tu está fazendo doutorado, e eu queria que tu falasse para nós um pouquinho da tua pesquisa, do teu tema, né? Quando é que tu começou o teu doutorado? Qual é a perspectiva de conclusão dele? Quando é que tu vai defender a tua tese? O que tu pode nos contar aí sobre essa tua experiência? Tá bem. Bom, eu estou fazendo doutorado porque um dia eu gostaria de ser uma professora na universidade, né? E poder exercitar um pouco disso, assim, dessas conversas que a gente está tendo com quem vai se tornar professor um dia também, assim. É uma das coisas que me importa muito, que esse tipo de assunto vire parte dos currículos obrigatórios das licenciaturas, né? De que pessoas que estão aprendendo a ser professoras não saiam da universidade sem ter falado desse assunto, né? Então, esse é um dos interesses que eu tenho, assim, com o doutorado. Mas eu faço pesquisa sobre a relação entre a educação e os feminismos, tentando aprender com professoras e professores que estão agora nas escolas fazendo práticas feministas. Então, que consideram que são práticas feministas, né? A minha intenção é fazer um retrato ou contar um pouco dessas histórias, porque eu acredito que fazer ciência não tem como ser separado da visão de mundo que a gente tem, né? E o meu jeito de entender o mundo é esse jeito feminista. Então, a minha pesquisa ela não é simplesmente uma forma de dar resultados ou de conseguir um diploma, mas ela é uma vontade muito grande de dar algum retorno para essa sociedade, né? Eu estou ocupando um lugar numa universidade pública, né? E eu quero poder contribuir com essa forma. E o que eu estou tentando fazer, então, é ouvir as vozes dessas professoras e desses professores e dar mais um espaço onde se possa mostrar esse trabalho que está sendo feito, porque esse trabalho está sendo feito, né? E muitas vezes ele é pouco valorizado ou é completamente desvalorizado. E eu quero, então, oferecer mais uma plataforma e aprender com isso, o que está sendo feito nas escolas, né? Que tipo de prática está sendo levada. Então, aquele exemplo que eu dei para vocês, assim, desse professor que está dizendo que tem uma aula em que os meninos não falam e eles falam sobre os direitos das mulheres. É uma das práticas que eu estou aprendendo. Tem uma outra professora que fala que as meninas não estavam conseguindo fazer aula de educação física porque
tinham que usar um paninho na hora da menstruação uma vez por mês. Então, ela começou a levar absorvente para a sala de aula para poder ter as alunas fazendo educação física. E ela considera isso uma prática feminista. Eu quero entender como que essas questões que a gente está conversando aqui estão sendo levadas para a sala de aula para a gente poder aprender, inspirar, ecoar, né? Então, assim, ó, isso aqui está sendo feito, isso aqui existe, tem, né? Tem educação feminista acontecendo no Brasil, e eu quero aprender com isso. Então, a minha pesquisa de doutorado é sobre isso. Nesse momento, eu estou na metade, um pouco mais da metade do meu doutorado, né? Então, eu defendi um projeto numa banca de qualificação. E agora eu estou coletando respostas com um formulário virtual, que foi onde eu conheci a professora Vanessa, que respondeu o meu projeto, respondeu o formulário. E então, estou recebendo respostas muito instigantes, assim, estou aprendendo muito com elas. E depois eu vou entrevistar algumas dessas pessoas para aprender um pouco mais. Assim. É uma pesquisa, então, que pretende estudar o feminismo na escola, mas um feminismo crítico, um feminismo que se importa, então, com o racismo, com a desigualdade de classe, né? Essa perspectiva, assim. E em alguma medida, é empurrar um pouco as fronteiras do que se faz na universidade, do que é ciência, assim, né? Do que é considerado uma pesquisa legítima, do que importa para a educação, né? A gente vê a dificuldade que tem aumentado cada vez mais, assim, da valorização da ciência humana no Brasil, né? Nos últimos anos do governo federal que a gente tem. Inclusive com dificuldade de demandar recurso de bolsa e de evento e de viagem, porque a gente precisa justificar nas ciências humanas qual é a eficácia ou a produtividade dos trabalhos que a gente faz. Né? Então, assim, se não está nos termos do capital, não é produtivo. Então, a gente está tendo essa dificuldade e eu estou tentando fazer uma pesquisa que vai um pouco no caminho contrário, mas que para mim é muito valiosa, né? Eu acho que é um assunto muito importante. E eu quero aprender, eu quero que a gente possa se ouvir. É uma movida feminista mesmo, então, né? Ouvir vocês, aprender com vocês e poder passar adiante, assim. Sim, a gente começou nos estudos de literatura vendo em Portugal o surgimento da literatura, que os homens escreviam pelas mulheres, elas não tinham... E eu comecei a colocar para eles começaram a se indignar, assim, eu vi uma diferença, assim, deles querendo dizer, como assim um homem pode saber o que sente uma mulher? Como que um homem pode escrever por uma mulher? Então, nós estamos construindo agora um panorama da literatura para ver a presença do feminino na história da literatura mundial. Aqui mesmo no Brasil, admitida na Academia Brasileira de Letras, foi feita aos moldes da francesa, que não admitia mulheres. Então, só se tem a admissão da primeira mulher em 1977, Raquel de Queiroz. Faz muito pouco tempo, 1977. Muito pouco tempo. E então nós vamos estudar o feminino, assim, as mulheres, as escritoras negras, temos brasileiras mais de 60, ninguém conhece. Então nós estamos construindo uma nova visão da literatura aqui no André Leão Poente. Que trabalho incrível, Ivete. Eu vou querer isso na minha pesquisa. Não, super necessário. E é algo que eu tentava carregar desde a minha prática como bibliotecária, né? Eu me formei bibliotecária em 2010, há 40 anos atrás. E eu trabalhava como bibliotecária escolar, né? Era um trabalho que eu gostava bastante, assim. Trabalhava com educação infantil e fundamental. E várias práticas que a gente fazia lá era buscar a diversidade dentro daqueles livros disponíveis na literatura infantil. E uma vez a gente fez um levantamento sobre quantos livros tinham personagens negras e negros, né? Então, assim, a gente fala das autorias, super importante, mas também o que está figurando como personagem, assim. Foi um trabalho muito importante e muito chocante também para as crianças, assim, né? Imagina, pouquíssimas das crianças negras estavam representadas naquelas obras, assim. O que eu quero dizer com isso é, quem quiser trabalha, independente da área onde estiver, né? Pode ser na área das humanas, pode ser da área das exatas. Eu tenho uma professora
de matemática, que me contou um projeto incrível que fez levantando números de representantes na política de mulheres, né, e estudando várias coisas da matemática de proporção, enfim. São trabalhos criativos e que dependem apenas do interesse de quem está trabalhando e de poder cativar as alunas e os alunos com a importância do assunto, né? Agora me veio a tua citação anterior, a Bell Hooks, né? O meu Crespo é de rainha, que a gente tem lá na escola, do aula no fundamental, né? A gente tem vários exemplares na escola. Até ano passado a gente até utilizou para fazer um dicionário e surgiu a ideia de utilizar o livro da Bell. Muito legal. Bom, a gente tá chegando no finalzinho já, né? Da nossa conversa, do nosso debate, do nosso podcast, ALP. Mais uma vez agradecendo o convite. Eu quero expressar, então, a felicidade de poder ter esse momento. Eu acho que isso aqui expressa e tem uma força muito grande para nós mulheres trabalhadoras, né? E é um espaço que tem que estar sempre aberto para nós, este e todos os outros possíveis, onde a gente possa trazer a nossa fala, o nosso trabalho, a nossa luta. E quero citar rapidinho alguns livros que a gente até trouxe no dia, lembra, na palestra que tu fez lá na escola, Bruna? Tu até colocou o livro, eu te falei que eu tinha, né? A Precarização Tem Rosto de Mulher, né? Que fala justamente da luta das mulheres trabalhadoras terceirizadas, sem direitos, né, nenhum direito, né? Então, assim como a condição das trabalhadoras contratadas aqui no Rio Grande do Sul, que nós temos um grande contingente, né, de professoras que têm direito nenhum como trabalhadora, que é o meu caso, eu sou uma trabalhadora contratada, precarizada no ministério. Oi, querida. Não, só complementando sobre isso, eu pensei quando ela falou da nova normativa que veio da SEDUC, que Sim. Os contratados não podem ter falta com atestado de familiar. Aí tu imagina uma professora mãe que está com seu filho doente no hospital, o atestado do filho não vai contar, ela vai perder os dias. Não, e tu já não tem direito algum, né? Na verdade, isso não me surpreende, porque, na verdade, a minha situação é o limbo. Eu não tenho direito algum. E isso é uma luta, as gurias me conhecem, né? Tanto a Vanessa quanto a Ivete, elas sabem o quanto eu levanto a bandeira de uma luta por direitos para essas trabalhadoras, né? Que estão todas, sua grande maioria, vamos colocar em porcentagem, mais de 40% das trabalhadoras ativas, muitas funcionárias da cozinha, trabalhadoras como serventes, que não têm direito algum dentro do magistério estadual, um magistério que não oferece concurso público para professora há pelo menos 10 anos, e para funcionalismo desde 1998, mais ou menos isso, assim. Então, assim, é uma condição imposta por esses governos, assim como é a condição nossa aqui no Rio Grande do Sul, é a condição das trabalhadoras precarizadas do Magistério de São Paulo, que tem várias categorias de contratação, que não recebem salários de dezembro a março, que ficam aguardando se vão conseguir voltar a trabalhar nos seus postos, como educadoras, ou como trabalhadoras de dentro da escola, né? E é o caso, então, né, que é trazido aqui, né, no livro A Precarização Tem Rosto de Mulher, que a gente colocou a imagem aquele dia, né, tu colocaste lá na tua apresentação. Assim como outros clássicos do marxismo, né, a mulher e a luta pelo socialismo, mulheres trabalhadoras e marxismo, né, então, assim, a gente tenta, de alguma forma, buscar um respaldo teórico para se organizar, né, para levar isso para as trabalhadoras, né? Eu acho importante a gente colocar o exemplo de que a gente vivencia, né, no nosso trabalho como professoras, para que sirva de exemplo, para que a gente consiga trazer toda uma classe ou toda uma categoria, por exemplo, do magistério ou de trabalhadoras precarizadas terceirizadas, que elas consigam em unidade, né, de alguma forma, romper o que nos separa, né, porque existe algo que tenta nos separar, mas a gente precisa uma da outra para vencer quem quer nos manter como trabalhadoras precarizadas. Se as gurias quiserem comentar, e aí é quase que um relato pessoal,
né, de condição de trabalho. E a gente sabe, como a Vanessa colocou o exemplo, sim, todo dia chega um absurdo novo. A gente sabe que somos nós os que sofrem com assédio moral. Então, assim, a gente está falando do quê? De uma categoria de mulheres, de maioria de mulheres, que está aí a nossa realidade. A gente vive o trabalho precário. Então, o que fazer? É a partir de nós. Eu acho que é a partir do que a gente está conversando aqui, desse espaço, que a gente vai conseguir alavancar lutas maiores, porque no Brasil e no mundo, a classe trabalhadora precarizada tem rosto de mulher, somos nós que sofremos. Eu vou parar de falar, convidar cada uma também a fazer uma fala final, de agradecimento, de despedida. Sim, está acabando, não chorem, está acabando, mas a gente vai fazer, então, uma despedida. Vou convidar a Ivete, então, também a trazer suas impressões finais. Tua fala, Ivete, obrigada por estar aqui com a gente. Agradecer a Bruna pela oportunidade de nos desacomodar e fazer com que a gente reflita sobre como a gente está atuando no feminismo, o que a gente está fazendo para modificar essa realidade, o que nós estamos plantando no coração dos nossos jovens, que serão os futuros cidadãos e cidadãs desse país. Sinceros agradecimentos, e acredito que possamos ter novos trabalhos desenvolvidos. E parabéns, Bruna, por alavancar a ciência, a mulher na ciência, muito bem representada pela Bruna. Obrigada. Também quero agradecer, então, a oportunidade de participar dessa live. Foi muito, muito bom, assim, sempre que a gente está com alguém que de alguma forma a gente consegue perceber que está na mesma vibe, assim, né, que a gente está caminhando junto, a gente se sente mais fortalecido. Isso e é como a gente precisa, né, saber que não está sozinho, porque muitas vezes teu cotidiano, teu dia a dia, às vezes ali, né, tu vai assim, mas tá pesado, né, deveria largar tudo, E daí, quando tu tem alguém de fora ali, que tu vê que não, a gente não tá sozinha, a gente somos muitas, e a gente pode se ajudar e somar, isso ajuda muito, né? Quero agradecer a Bruna e as colegas, porque apesar da gente estar no cotidiano, dia a dia, é tanta correria que tem coisas que a gente não consegue conversar, tipo, que a gente está conversando aqui, né? Experiências, impressões de mundo, né? Utopias, que a gente já sabe que compartilha uma com a outra, mas em que a gente está sempre naquela correria de trabalhar 60 horas em lugares diferentes, né? E que muitas vezes a gente não consegue. E esse momento foi bom por isso também, né? Até a gente depois acho que vai reivindicar aqui um espaço permanente, né? Vamos reivindicar o espaço. Acho que esse trio aqui deu certo. É isso, gente. Obrigada por tudo. Bruna, por favor. Bom, queridas, foi um prazer imenso conversar com vocês, aprender com vocês. São professoras assim que inspiram, né, a pesquisa que eu estou fazendo, essa disposição em continuar construindo e levar isso para dentro da sala, não só como um propósito dentro de vocês, mas porque vocês acreditam que isso é necessário, né, para os jovens que vocês estão dando aula também, assim. Tem uma autora que eu gosto que se chama Raelyn Connell, que é uma mulher trans, que fala sobre o quanto ensinar sobre feminismo na escola é sobre inverter a hegemonia das coisas, né, e colocar no centro de interesse da educação os interesses das pessoas que são periféricas do mundo, né? Então, assim, colocar no centro da nossa educação os interesses e as dificuldades das mulheres negras, dos homens negros, dos indígenas, das pessoas com dificuldade, com deficiência, colocar no centro dos interesses da educação essas desigualdades, não só torna todo mundo responsável por esses problemas, então compartilhar essa responsabilidade, mas também proporciona uma educação intelectualmente superior, porque se a gente olha para o mundo com uma perspectiva que não é a nossa, a gente está complexificando o nosso olhar para a vida, né? Então, esse trabalho ele é muito importante, assim,
e muito rico intelectualmente, né? Então, aí eu queria fazer também uma sugestão para quem tiver interesse em trabalhar com isso em sala de aula e não tiver muita inspiração. Tem um site chamado Gênero e Educação, que tem planos de aulas para quem quiser trabalhar com gênero, com diversidade, com racismo. E aí são divididos por disciplinas, são divididos por faixa etária dos alunos. Tipo, são lugares onde vocês podem encontrar alguns exemplos importantes, assim. E para mim é uma alegria estar aqui nesse espaço, né, numa escola pública, onde a gente pode falar as coisas como elas são, né? Isso é um espaço, embora precarizado, ainda privilegiado nesse sentido, porque a gente sabe que professoras e professores de escolas privadas muitas vezes têm que silenciar para poder pagar as contas no fim do mês. Então, esse é um lugar privilegiado também, né? Então, muito obrigada por me receberem aqui, por me ensinarem, né? Por me ouvirem também. Estou extremamente grata. E faço coro aí que vocês tornem esse espaço fixo das professoras para fazerem discussões importantes. Tá bom? Obrigadão. É assim que começa a revolução. A revolução feminista se dará a partir da nossa luta, então. Gurias, muito obrigado. Boa noite, colegas, Vanessa e Ivete. Não estou aí na escola para abraçar vocês. Amanhã a gente se vê, tá? Abraços virtuais. Abraços, Bruna. Beijos, gente, obrigada. Um rápido agradecimento lá nos comentários, professor César. Ai, obrigado sim, por estar conosco. Obrigado, Lúcia Dalmaso, também, que estava ali com a gente. Tá? Obrigado pelo carinho, por estarem conosco. E até o próximo ALP Podcast com as meninas. Vamos dar tchau, gurias. Beijo. Tchau, obrigada. As meninas do ALP agora. Qual é o seu jeito de aprender? Na Unip Pós-Graduação, você escolhe a modalidade de ensino de acordo com sua necessidade. Cursos presenciais, com infraestrutura completa para seu aprendizado. A Unip é uma das maiores e mais conceituadas instituições de ensino superior do país. As aulas presenciais durante as restrições da pandemia serão realizadas ao vivo por meio de plataforma digital. Tenha interação em tempo real, calendário de aulas e atividades realizadas com datas e horários pré-definidos. A Unip é top no mercado de trabalho segundo o ranking universitário Folha. Mais de 1.000 laboratórios e clínicas de aprendizado. Inscreva-se agora. Cursos presenciais com descontos de até 40%. Cursos semipresenciais. Mais flexibilidade de horário e local de estudo. Nesta modalidade, as aulas presenciais durante as restrições da pandemia serão realizadas ao vivo por meio de plataforma digital. Tem acesso às aulas a qualquer hora. As videoaulas gravadas ficam disponíveis em ambiente virtual de aprendizagem. Inicie agora. Cursos com desconto de até 40%. Consulte as ofertas no site. Home Class. Nova modalidade ao vivo. Aula 100% ao vivo por webconferência. Interação em tempo real com professores e alunos. Acesse e reveja as aulas gravadas quando quiser. Calendário de aulas com datas e horários pré-definidos. Assista às aulas em casa ou de onde você estiver. À distância. EAD. Estude no seu tempo, sem sair de casa. Todas as aulas e conteúdos disponíveis em ambiente virtual de aprendizagem. Horários flexíveis para estudar. Você organiza a agenda de acordo com sua disponibilidade. A Unip está presente em todo o Brasil. Mais de 900 campi e polos de apoio para você estudar. Cursos Lato Sensu reconhecidos pelo MEC. Inscreva-se. Descontos de até 50%. Mensalidades a partir de R$ 85,00. Consulte as ofertas de cursos no site. Faça pós. Faça Unip. Você escolhe a Unip. O mercado escolhe você.